Muito bem, meus amigos, final de jogo na Neoquímica Arena e no sufoco o Corinthians vence o Remo por 2-0 no tempo normal e na disputa por pênaltis 5-4 com direito à defesa do Cássio em uma das cobranças. Vou falar do jogo, vou comentar, vou dar a minha opinião, aquilo que eu achei do jogo de hoje, vou falar tudo para vocês. Mas antes eu peço a vocês que está rolando aqui no YouTube e ainda não me segue, se inscreva aqui no meu canal, curta os meus vídeos, ativa o sininho, sabe? Me ajuda a fazer esse canal crescer cada vez mais. Você, corintiano, que está me assistindo agora, dê essa força para mim e juntos nós vamos falar muito sobre o Corinthians, ok? Olha só, jogo de hoje, Corinthians começa a 1000 por hora, o Adson logo de cara, a 1 minuto de jogo, já marca o primeiro gol. Ali eu falei, vai ser goleada. É 4-5. Só que, vou ser bem sincero para vocês. O time do Corinthians hoje é um time é um cata que fizeram. Tem muitos jogadores ali que não têm a mínima condições de vestir a camisa do Corinthians. Eu não sei o que acontece, que quantos jogadores estão se lesionando no Corinthians. O Fagner terminou o jogo lesionado, o Adson saiu lesionado, não sei o que está acontecendo. Não dá para entender o que está acontecendo. O Bruno Mendes também parece que saiu lesionado. A dificuldade que o Corinthians passa ultimamente, sabe por que isso? O Corinthians só perde para ele, para mais ninguém. Fez 1-0 no comecinho do jogo, o que tem que fazer? Botar a bola no chão e abafar o Remo e fazer eles sentirem a pressão da torcida. Mas não. Sabe por que o Corinthians não consegue abafar? Porque não tem jogadores com essas características. Quando eu falo que o Corinthians é um cata, porque os jogadores que estão ali, se vocês prestarem atenção, assistam os melhores momentos do jogo e analisa para vocês verem. O Corinthians não tem jogadas. Não tem jogada de linha de fundo. A Marinilda tá mandando um monte de mensagens aqui para mim e já respondo para você, Marinilda. Olha, foi no sufoco hoje, hein, Mineirinha? Foi no sufoco, mas graças a Deus estamos classificados e vamos para a próxima fase e mais 3 milhões no bolso do Corinthians, né? Porque essa classificação dava 3 milhões para os cofres. Mas voltando a falar do jogo, o Corinthians não tem jogadores com essas características. De colocar a bola no chão, de fazer, de criar as jogadas. Não adianta o Cuca... Primeiro que o Cuca não está tendo tempo de treinar a equipe. Já chegou logo de cara, além da pressão sofrida, ele já teve que pegar o Goiás fora de casa. Já chega em São Paulo, já tem que pegar o Remo perdendo de 2-0. Né? Já pega o Palmeiras no sábado lá no Allianz Parque. E depois vai jogar com o Independente Del Valle em casa. Se ele, no mínimo, empata com o Palmeiras e vence o Independente Del Valle, que eu vou torcer muito para isso, né? Até para vitória contra o Palmeiras nós temos que torcer. Olha, vai ser assim um milagre que o Cuca vai fazer com esse elenco do Corinthians. É só prestar atenção nos melhores momentos, não tem um jogador de criação. O Corinthians não tem jogador de criação, é por isso que passa sufoco. E hoje o Corinthians passou o sufoco contra o Remo, equipe de Série C do Campeonato Brasileiro. Quase que não consegue se classificar. Um gol salvador do Roger Guedes aos 48 do segundo tempo. E o Corinthians nós sabemos que não é assim. O Corinthians nós sabemos que tem que ter jogadas ensaiadas, tem que ter criatividade no meio de campo e não tem. Não tem. O Gil no segundo tempo foi jogar de centroavante, acabou tática, acabou tudo. Foi jogar de centroavante e olha que estava ganhando umas bolas de cabeça. Corinthians não consegue jogar. Não consegue tocar bola, jogar, pressionar o adversário. Jogadores que já deveriam ter passado. Cuca, começa a lançar os jovens, começa a dar, o Murilo entrou no segundo tempo, quase não foi exigido, mas continua dando para ele um pouco mais de rodagem.
O Caetano voltando, põe o Caetano junto com o Murilo na zaga. O Bidu entrou no segundo tempo porque o Fábio Santos não apoia. Com todo o respeito que eu tenho ao Fábio Santos, mas não dá. Fábio Santos não consegue chegar na linha de fundo. Teve um torcedor que me comentou aqui e disse, mas o Fábio Santos é Corinthians. Olha, eu também sou Corinthians. E nem por isso eu tô lá jogando. Mas temos que ser realistas, não dá mais. E o Bidu também entrou, apoiou, cruzou bola na área, fez mais que o Fábio Santos, mas é um jogador limitado. É limitado. Matheus Araújo entrou no segundo tempo, não deu para fazer grandes coisas também. Um jogador que precisa ser lapidado é o Matheus Araújo. O Adson se machucou, que eu acho que o Adson estava fazendo a diferença. O Roger Guedes, que tá jogando muita bola. Não é porque fez o gol. Não é porque fez o gol. O Roger Guedes corre, briga, luta. Ele não perde uma jogada, ele não desanima, ele vai em cima. Agora, os jogadores do Corinthians estavam se trombando dentro do campo. Estavam se trombando. Passes errados. Eu não vi as estatísticas ainda, mas eu vou ver daqui a pouco. Quantos passes errados o Corinthians teve no jogo? O Corinthians jogou com o Remo e parecia que estava jogando um clássico contra Palmeiras, São Paulo, Flamengo. Dois times nivelados. E os dois não são nivelados. O Corinthians é muito superior ao Remo. Em nome, em história, em conquistas. Porque no campo, os dois times estavam nivelados. Sabe qual foi a grande diferença? A torcida do Corinthians que empurrou o time. A torcida do Corinthians, no final do jogo, quando estava 1-0, a torcida empurrou. A torcida gritava. Acreditava no resultado. Essa é a diferença. Se fossem torcedores do Flamengo, já teriam ido embora. Não veria o gol do Roger Guedes e muito menos a disputa de pênaltis. Essa é a diferença de torcidas. Ainda hoje saiu um ranking que o Flamengo é a maior torcida. É tudo balela, é tudo para enganar trouxa. Porque nós sabemos que a maior torcida, a mais apaixonada, é a do Corinthians. E não tem para ninguém, nós sabemos disso. Mais uma prova hoje, quase 40 mil na Neoquímica, empurrando o time. É só assim que o Corinthians consegue ir para frente, com a força da fiel torcida. Agora, eu não sei se eu vou ser pessimista ou se eu sou muito realista, mas eu vou dizer para vocês, você que está me assistindo agora, independente do próximo sorteio da Copa do Brasil, que amanhã ainda tem mais 4 vagas para serem decididas, independente do sorteio, eu acho que o Corinthians não vai longe. Pode até passar na próxima fase, dependendo do time que pegar. Mas não vai longe. A não ser que há uma paralisação aí, o Cuca consiga treinar essa equipe. Corinthians não tem treino. Olha a burrada que essa diretoria do Corinthians fez. De não ter chamado, já que chamou o Cuca, deveria ter chamado lá no início do ano. Eu duvido que o Corinthians teria perdido para o Ituano. Eu duvido que o Corinthians não teria sido, no mínimo, vice-campeão paulista de futebol. No mínimo. Se o Cuca tivesse desde o início lá, se o Cuca tivesse preparado essa equipe, o Corinthians teria ganho lá no Pará do Remo e teria ganho hoje. Não passaria esse sufoco. Mas a culpa é de quem é da diretoria, que aposta em pessoas que não têm condições de estar ali. E não tem jogadores meio campo. Corinthians pode se virar na lateral direita, pode se virar na lateral esquerda, na zaga, volante, pode se virar de atacante. Agora, meio de campo criativo, o Corinthians não tem. E não vou falar de Renato Augusto, porque eu não vou defender Renato Augusto. Ele joga uma partida e fica 30 fora. É sempre assim. E o Corinthians não pode depender de um jogador assim. O Corinthians tem que ter um jogador que joga o tempo todo. Tipo o Yuri Alberto que corre, tipo o Roger Guedes que corre. Fausto Vera que corre o tempo todo. O Fagner jogou, que para mim ele foi uma surpresa. Eu acreditaria que ele não fosse jogar hoje, jogou.
O Fábio Santos, com toda a idade dele, não se lesiona e joga. Agora o Renato Augusto não consegue jogar. E não podemos ficar dependendo só dele. Ou a diretoria do Corinthians contrata jogadores para esse elenco, ou nós vamos passar sufoco. Esse sufoco de hoje, nós vamos passar o resto do ano no Campeonato Brasileiro também, na Libertadores e na Copa do Brasil. Tomara a Deus que os deuses do futebol estejam do nosso lado na próxima fase da Copa do Brasil, para o Corinthians não passar esse sufoco que passou contra o Remo, ok? É isso aí, rapaziada. Agradeço a participação de cada um de vocês. Meu canal está crescendo cada vez mais porque você está aqui comigo. E eu agradeço a sua participação. Marinilda, forte abraço para você, um beijo no seu coração. João Vitor, meu fã também que está sempre aqui comigo, e todos vocês que estão se inscrevendo, estão comentando os meus vídeos. Muito obrigado pela presença de vocês. Pode deixar o seu comentário aqui que eu vou fazer um vídeo especial só em agradecimento a todos vocês que estão aqui comigo. Forte abraço, fiquem com Deus e agora vamos tentar baixar a adrenalina para ver se a gente consegue dormir em paz, ok? Tamo junto. Vai, Corinthians!